Olá, Lúcio Rodrigo aqui. Eu quero pensar com você um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nós, como Brasil, estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, coronavírus, mas eu quero pensar com você a respeito de algo pessoal, algo a nível particular, você como pessoa. Quem você seria se não tivesse coronavírus? Como é que estaria a sua vida, a sua família, a administração do seu tempo, a sua fé, a sua generosidade, se nós não estivéssemos debaixo de uma pandemia? Tenho percebido que algumas pessoas estão usando o coronavírus, estão usando a crise como um meio de terceirizar as suas responsabilidades. Elas não assumiram as suas responsabilidades, elas não alcançaram aquilo que elas queriam ter alcançado, elas não se tornaram quem elas queriam ter se tornado e por isso, hoje, o maior problema para elas é o vírus. O maior problema para elas é a quarentena, é o isolamento. Mas a pergunta é, será se o vírus de fato é o maior problema? Será se o vírus de fato é o nosso maior inimigo? Eu quero refletir com você a respeito dessa verdade. Como muitas outras crises que nós vivemos como nação, essa crise também vai passar. Esse vírus também vai ser vencido e nós vamos avançar para uma nova fase. E o que eu quero pensar com você nesse vídeo é que com vírus ou sem vírus, nós vamos continuar lidando com um número incontável de problemas, com a série de situações que nós precisamos resolver. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse ambiente de crise é que o vírus simplesmente está revelando quem nós somos, qual é a qualidade da nossa fé, qual é o nível do nosso cristianismo e que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Eu quero fazer 3 aplicações. Eu tenho ouvido, eu tenho lido, eu tenho conversado com pessoas a respeito dessa situação, a respeito dessa crise, a respeito dessa pandemia. Eu quero fazer 3 aplicações para a nossa vida enquanto pessoa, enquanto indivíduos, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Eu quero compartilhar isso com você. A primeira aplicação tem a ver com o nosso sistema imunológico. É interessante que hoje no Brasil nós não temos uma vacina específica para tratar a questão do novo coronavírus. É o próprio sistema imunológico que vai expelir o vírus, que vai combater o vírus. E é interessante que é exatamente por causa disso que ele é fatal para pessoas que já têm problemas de saúde, alguns tipos de problemas de saúde. Idosos que têm uma imunidade um pouco mais comprometida, crianças. Então a situação me ensina o seguinte, o problema não é o vírus, o problema sou eu, o problema é como eu estou, o problema é como eu estou cuidando de mim mesmo. O problema não é aquilo que está fora de nós, o problema é aquilo que está dentro de nós. E a aplicação que eu quero fazer exatamente sobre isso é essa. Existe algo dentro de você que pode ser mais mortal do que algo fora de você. Na maior parte do tempo, nós não somos responsáveis pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor, mas nós somos, em todo o tempo, responsáveis por aquilo que acontece dentro de nós. Muitas vezes nós não temos como deter circunstâncias adversas que estão fora de nós, mas nós podemos dar uma resposta com aquilo que acontece dentro de nós. E quando eu e você olhamos para essa situação de crise e conseguimos culpar o vírus, conseguimos culpar o governo, ou melhor, quando nós achamos o culpado, nós estamos dizendo que situações externas, outras pessoas, é que de fato têm o controle da nossa vida. Quero que você se lembre que não importa aquilo que acontece fora de você, o que importa é aquilo que acontece dentro de você. Algumas pessoas estão com medo de morrer por causa do vírus, mas é interessante que tais pessoas não estão nem um pouquinho preocupadas em cuidar da sua saúde. São pessoas que não praticam atividades físicas, são pessoas que não cuidam da alimentação, são pessoas que não fazem exames regulares, estão com medo de morrer por causa do vírus. Parece que há uma incoerência aqui, parece que há uma inverdade. As pessoas se sentem reféns de um isolamento, de uma quarentena, mas não se veem reféns do medo, não se veem reféns da preocupação, da crítica e de tantos outros problemas. As pessoas, na verdade, estão de certa forma protestando porque igrejas fecharam, mas não conseguem valorizar a igreja aberta. E nós conseguimos ver o vírus como aquele que pode nos matar, mas não conseguimos ver que nós mesmos estamos sabotando a nossa própria vida. Somos responsáveis pela situação que nós nos encontramos. Somos responsáveis pela vida que nós estamos vivendo. A segunda coisa que eu aprendo nesse ambiente de crise é que o vírus em si, ele dura em torno de 2 dias, até mesmo 2 semanas para ele se manifestar. Ele passa por um processo de incubação. Algumas pessoas não sabem que tem, mas tem o vírus. Nós vimos muitos casos de pessoas que não sabiam que estavam portando o vírus, foram para ambientes
com um aglomerado número de pessoas e foram fontes de contaminação. E aqui que eu aprendo uma segunda verdade. A pessoa não sabe que o vírus está lá, mas o vírus, uma hora ou outra, ele vai começar a manifestar os sintomas. E é interessante que de uma forma consciente, às vezes nós conseguimos armazenar coisas no nosso interior. Nós armazenamos as dores, os traumas, os problemas, crenças limitantes, palavras que nós recebemos ao longo da nossa vida, experiências traumáticas, mágoas, ressentimentos, e nós adicionamos um gatilho nas nossas vidas e uma hora ou outra essa arma vai disparar contra nós. Eu tenho aprendido que pessoas feridas ferem pessoas. Quando nós vivemos esse tipo de experiências, essas experiências elas entram no nosso interior, elas passam por um processo de incubação. É certo que algumas pessoas vão experimentar os sintomas e os resultados desses problemas, daquilo que elas viveram, das experiências que elas viveram anos depois, meses depois. Mas fato é que elas vão experimentar isso. E é aqui que algumas pessoas acham que o problema são outras pessoas, o problema é o trabalho, o problema é a crise, o problema é o líder, o problema é o governo. E é interessante que aquilo que nós estamos vivendo hoje pode ser muito facilmente explicado por aquilo que nós vivemos ontem. Os sintomas só demoram para aparecer, demoram para se manifestar, mas algo já está sendo gerado dentro da pessoa por aquilo que ela viveu no passado, pelas experiências que ela viveu no passado. Coisa que eu aprendi nesse ambiente de crise tem a ver com o contágio. Diante de tantas fontes de contágio do coronavírus, uma delas e a maior delas é de pessoa para pessoa. Pessoas contaminadas pelo vírus, elas conseguem contaminar outras pessoas. O nosso presente, até mesmo o nosso futuro, ele pode muito facilmente ser explicado pelas pessoas que nós escolhemos que estarão perto de nós. As pessoas que estão próximas de você, ou elas alimentam a sua força, ou elas alimentam a sua fraqueza, ou elas alimentam a sua fé, ou elas alimentam a sua dúvida, ou elas alimentam o seu sucesso, ou elas alimentam o seu fracasso. Na verdade, a sua saúde ou a sua doença hoje pode muito bem ser explicado pelas pessoas que você escolheu estarem próximas de você. É exatamente isso que a crise vai nos ensinar. Como é que você está cuidando de você mesmo? O que é que você tem armazenado dentro de você? E quem são as pessoas que estão próximas de você? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe.